O lustre acima da mesa de jantar projetava uma luz fragmentada sobre a porcelana e os cristais da sala, fazendo com que tudo parecesse saído de um conto de fadas. Mas se os contos de fadas incluíssem homens armados em todas as portas e um silêncio opressivo, então Diana estava parada na porta da sala de jantar formal da propriedade Rossetti. O seu uniforme de Catherine ficou subitamente apertado no peito enquanto ela observava 30 das pessoas mais perigosas de Nova York fingindo ser uma família a celebrar o Natal. Ela tinha aceitado o trabalho 3 horas antes por puro desespero. A empresa de Catherine tinha ligado ao meio-dia em pânico. O empregado que iria servir o jantar de Natal dos Rossetti tinha se demitido naquela manhã. Com medo de pisar na propriedade, ofereceram-lhe o triplo do salário, mais um bônus para substituí-lo. Ela aceitou sem fazer perguntas. Não compreendia o que o nome Rossetti realmente significava. Nem percebia que servir o jantar de Natal a uma família mafiosa era o tipo de decisão que poderia mudar toda a sua vida. Agora, com uma bandeja de prata com antepastos equilibrada nas mãos, ela ficou paralisada quando o homem à cabeceira da mesa lentamente desviou a atenção dos convidados reunidos para ela. Silvio Rossetti, até Diana, que evitava as notícias e não ouvia podcasts sobre crimes reais, conhecia esse nome. Ele herdara a organização do pai há 5 anos e passara esse tempo a consolidar o poder com eficiência implacável, do tipo que ganhava as manchetes. Os tabloides chamavam-no de Rei do Inverno, por causa de seu cálculo frio, porque nada parecia afetá-lo e porque ele governava seu império com sangue frio. Mas olhando para ele agora, Diana achou que o apelido deixava algo a desejar. Sim, ele era frio. Os seus olhos escuros avaliavam-na com interesse distante, como se ela fosse uma nova aquisição a ser catalogada. Sim, ele era controlado e relaxado, mas também pronto. Um predador fingindo dormir. Mas havia calor por baixo daquele exterior gelado. Algo perigoso. Isso cintilava nos seus olhos quando o seu olhar encontrou o dela. Você é nova, disse ele. Não é uma pergunta. Diana engoliu em seco. A conversa à volta da mesa cessou instantaneamente. 30 pares de olhos fixaram-se nela, à espera de ver como ela responderia à atenção de Silvia Rossetti. Ela reconheceu o teste. Se errasse, seria despedida. Se respondesse corretamente, porém, talvez terminasse a noite e escapasse de volta à sua vida normal. Sim, senhor, disse ela. Estou a substituir o empregado habitual. A sua voz estava mais firme do que ela se sentia, o que considerou uma pequena vitória. Peço desculpa por qualquer perturbação. Como se chama? Diana, senhor. Diana Martinez. Ele observou-a por um longo momento. Depois de um instante, apontou para a cadeira vazia à sua direita. Sente-se comigo. A sala ficou completamente silenciosa. O som de um garfo a bater contra um prato era absurdamente alto. Diana sentiu todos os olhos a desviarem-se de Silvio para ela e sentiu o peso do choque, da curiosidade e, em alguns casos, da hostilidade aberta. Estou a trabalhar, Sr. Rossetti. Eu deveria servir. Eu não perguntei o que deveria fazer. A voz dele permaneceu calma e quase agradável, mas cada sílaba transmitia autoridade. Eu disse o que quero que faça. Sente-se comigo. A mente de Diana disparou. Aquilo era uma loucura. Ela era empregada, deveria ser invisível. Certamente não deveria sentar-se à mesa da família durante o jantar de Natal. Mas ela tinha ouvido o suficiente sobre Silvio Rossetti para saber que recusar não era realmente uma opção. Os homens que o recusavam tendiam a desaparecer. E ela não tinha ilusões de que ser mulher a protegeria. Com as mãos trêmulas, ela colocou a travessa de antepastos no aparador e atravessou a sala até a cadeira que ele indicara. O homem de ombros largos com uma cicatriz dividindo a sobrancelha, que estava sentado ao lado, mudou-se para o lugar ao lado sem que lhe pedissem, com uma expressão cuidadosamente neutra. Diana sentou-se. A cadeira antiga provavelmente valia mais do que o seu carro, e a almofada ainda mantinha o calor de quem a ocupara antes. Desse ângulo, ela podia ver toda a mesa. Podia ver os membros da família e os associados tentando não olhar fixamente para ela. As mulheres em vestidos de grife lançavam-lhe olhares que variavam entre curiosos e assassinos. A tensão crepitava no ar como eletricidade estática. Silvio virou-se ligeiramente para ela e ela sentiu o seu perfume. Sândalo e algo mais escuro e complexo.
Diga-me, Diana Martinez, o que atrasa minha casa no dia de Natal? Dinheiro. A resposta honesta escapou-lhe antes que ela pudesse se conter. Alguém à volta da mesa emitiu um som que poderia ter sido uma risada ou uma tosse. Eu precisava do trabalho. Honesta, disse ele, surpreendido por ela. Sabe quem eu sou? Sim, senhor. E mesmo assim veio. Ou é muito corajosa, ou muito desesperada. Ele pegou no seu copo de vinho com movimentos precisos e controlados. Qual das duas opções é? Diana olhou diretamente nos olhos dele. Se ela quisesse sobreviver àquela noite, não poderia mostrar qualquer fraqueza. Provavelmente ambos. Tenho contas a pagar e uma avó que precisa de medicamentos. A empresa de catering ofereceu-me o triplo do preço normal. Então, aqui estou. Aqui está, repetiu ele. Então, para seu total choque, ele sorriu. Foi um sorriso leve, apenas uma curva nos lábios, mas transformou o rosto dele de intimidante para devastador. Aprecio a honestidade, Diana. É rara no meu mundo. Ele acenou para o empregado que estava nervosamente perto da porta da cozinha. O jovem apressou-se com um prato e colocou-o à frente de Diana com as mãos trêmulas. Cordeiro assado, alho, batatas e legumes que provavelmente custavam mais por grama do que ela ganhava por hora. Outro empregado serviu-lhe vinho, enchendo o copo com um líquido que brilhava em vermelho escuro à luz das velas. Coma, disse Silvio. Não era bem uma ordem, mas também não era uma sugestão. Senhor Rossetti, eu realmente não deveria. Está na minha mesa durante o jantar de Natal da minha família. Vai comer. Ele pegou no seu próprio garfo e acrescentou. A menos que esteja a recusar a minha hospitalidade? A ameaça era sutil, mas inequívoca. Diana pegou no garfo, a sua mão estava mais firme do que ela esperava. Deu uma pequena mordida no cordeiro. Ele derreteu na sua língua, estava perfeitamente temperado e provavelmente tinha sido preparado por um chefe que se formou na Itália. À volta da mesa, a conversa retomou lentamente. Havia murmúrios baixos, risos cautelosos e o tilintar dos talheres contra a porcelana. Mas Diana podia sentir a atenção de Silvio sobre ela como um toque físico, mesmo quando ele se virou para falar com o homem à sua esquerda. Ela estava hiperconsciente dele, a maneira como ele se movia com graça controlada, o timbre profundo da sua voz quando falava, o poder que irradiava dele como o calor de uma fogueira. Então, Diana, a voz veio do outro lado da mesa. Pertencia a uma mulher na casa dos 50 anos, coberta de diamantes, com olhos como pedaços de gelo. Como é que uma fornecedora de catering acaba sentada à mesa principal? É bastante irregular. A pergunta era educada, mas o subtexto era claro. Quem é que se pensa que é? Diana engoliu a comida e olhou nos olhos da mulher. Não faço ideia, senhora. Estou tão surpreendida quanto a senhora. A minha tia Isabela, disse Silvio num tom suave. Ela tem curiosidade sobre tudo. Não é, Zia? O sorriso de Isabela era afiado como vidro. Simplesmente questiono-me sobre as escolhas do Sr. Rossetti, especialmente dada a época. Afinal, o Natal é para a família. Optei por alargar o nosso círculo familiar esta noite. A voz de Silvio continuava agradável, mas Diana conseguia ouvir a firmeza por baixo. Espero que isso não seja um problema, Isabela. Claro que não, sobrinho. A sua casa, as suas regras. Mas quando os seus olhos voltaram para Diana, eles prometeram que essa conversa não tinha acabado. O jantar continuou, com pratos elaborados sendo servidos um após o outro. Diana comeu mecanicamente. Ela estava muito consciente do ambiente ao seu redor para realmente sentir o sabor de qualquer coisa. Ela foi apresentada a vários membros da família, primos, parceiros de negócios e subchefes que dirigiam diferentes aspectos das operações de Silvio. Todos a tratavam com polidez cautelosa, mas ela podia ver as perguntas nos olhos deles e a confusão sobre por que o chefe deles havia promovido uma fornecedora de catering aleatória, a sua segunda em comando. Ela se perguntou a mesma coisa. Quando a sobremesa foi servida, algo envolvendo chocolate e folha de ouro que parecia mais arte do que comida, Silvio se inclinou perto o suficiente para que apenas ela pudesse ouvi-lo. Estás a lidar bem com isso. Não tenho muita escolha. Ela sussurrou de volta. Você sempre tem a escolha. Você poderia entrar em pânico. Você poderia fazer uma cena. Você poderia exigir sair.
Os olhos escuros dele a estudaram. Mas você não está a fazer nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque sou mais inteligente do que isso. Diana pousou o garfo de sobremesa. E porque tenho a sensação de que, se fizesse qualquer uma dessas coisas, me arrependeria. Você está certa, te arrependeria. Ele não disse isso como uma ameaça. Apenas afirmou um facto. Mas essa não é a única razão pela qual ainda estás aqui. Qual é a outra razão? O seu sorriso voltou, leve e perigoso. Estás curiosa sobre mim, sobre este mundo e sobre o motivo pelo qual te escolhi desde o momento em que entraste nesta sala. Ele fez uma pausa. Estou errado? O coração de Diana batia forte contra as costelas. Ela sabia que deveria mentir, negar e manter alguma distância profissional. Mas ele pediu honestidade. Além disso, algo lhe dizia que mentir para Silvio Rossetti seria muito mais perigoso do que dizer a verdade. Não, ela admitiu baixinho. Você não está errado. Ótimo. Ele se levantou e toda a sala ficou em silêncio novamente. Todos observavam o seu chefe. A Diana vai ficar para tomar café na sala de estar. O resto de vocês, aproveitem a noite. Feliz Natal. Era uma despedida. A família e os associados começaram a levantar-se, murmurando seus agradecimentos e votos de Natal, enquanto saíam da sala de jantar em pequenos grupos. Diana começou a levantar-se, mas a mão de Silvio em seu ombro a impediu. Você não, disse ele suavemente. Precisamos de conversar. Quando a sala finalmente ficou vazia, apenas 3 pessoas permaneceram. Silvio, Diana e o homem com cicatrizes que havia mudado de lugar anteriormente. Ele ficou perto da porta como um sentinela, com uma expressão indecifrável. Silvio acenou para ele. Este é o meu chefe de segurança, Marco. Ele vai garantir que não seremos incomodados. Devo preocupar-me com isso? Perguntou Diana, orgulhosa por a sua voz não ter vacilado. Depende. Silvio sentou-se novamente, virando a cadeira na direção dela. Vou fazer-lhe uma oferta. A sua resposta determinará se deve ou não se preocupar. Que tipo de oferta? Do tipo que pode mudar a sua vida. Do tipo que traz benefícios e riscos em igual medida. Ele estudou o rosto dela. Mas primeiro preciso de saber uma coisa. E a avó que mencionaste que precisa de medicação? O que se passa com ela? A pergunta surpreendeu Diana. Ela tem diabetes. A medicação é cara e o meu seguro não cobre o custo total. Entre isso, a renda e as despesas básicas, mal consigo sobreviver. Ela não sabia por que ele estava a contar tudo isso, exceto que os olhos escuros dele pareciam extrair a verdade dela. Por que te importas? Porque estou prestes a oferecer-te um emprego que resolverá todos os teus problemas. Mas primeiro preciso saber o que te motiva. Ele inclinou-se para frente com os cotovelos nos joelhos. A situação é a seguinte, Diana. A minha família é poderosa, mas o poder traz complicações. Algumas pessoas querem o que eu tenho. Elas usariam qualquer fraqueza percebida contra mim. Não entendo o que isso tem a ver comigo. A minha tia Isabela, aquela que questionou a sua presença, ela tem me pressionado para casar e ter herdeiros, a fim de legitimar a minha posição casando com alguém de uma família apropriada. O seu maxilar apertou-se ligeiramente. Ela não está sozinha. Metade das pessoas àquela mesa esta noite tem filhas ou sobrinhas. Há anos que as exibem à minha frente. A compreensão veio lentamente e depois, de repente. Quer que eu seja sua namorada falsa? Não namorada, disse ele calmamente, quase casualmente. Noiva, continuou como se estivesse a discutir o tempo. Durante 6 meses, você vai morar na minha casa, participar de eventos familiares e desempenhar o papel da mulher que chamou a minha atenção. Em troca, pagarei as despesas médicas da tua avó, cobrirei o teu aluguer e dar-te-ei um salário de 8.000 libras por mês. A mente de Diana ficou em branco. 10.000 por mês durante 6 meses. Era mais dinheiro do que ela tinha ganho nos últimos 2 anos juntos. Isso dar-lhe-ia segurança e espaço para respirar. Era a oportunidade de poupar para o futuro, em vez de lutar constantemente para sobreviver. E era completamente louco. Por que eu? Pensou ela. Você poderia contratar uma atriz, alguém treinada para isso. Porque você é real. A voz dele não vacilou. Porque você entrou naquela sala apavorada, mas se manteve firme. Porque quando eu pedi para você se sentar comigo, você o fez. Mesmo que todos os seus instintos provavelmente lhe dissessem para fugir. Ele se levantou
e caminhou até a janela, olhando para o terreno coberto de neve. O meu mundo está cheio de representações, Diana. Todos estão a desempenhar um papel. Todos estão a manipular todos os outros. Mas tu foste honesta. Disseste-me que precisavas de dinheiro. Admitiste que estavas com medo. Isso é mais genuíno do que qualquer coisa que eu tenha experimentado em anos. Então, disse ela baixinho, queres contratar-me porque sou uma péssima mentirosa? Ele virou-se para ela. Desta vez, o seu sorriso chegou aos olhos. Quero contratá-la porque é autêntica. A minha família acreditará que me sinto atraído por alguém genuíno depois de anos de falsas princesas da sociedade. E porque acho que é forte o suficiente para sobreviver 6 meses no meu mundo sem se perder. Diana ficou de pé, com as pernas a tremer. Ela tinha vindo para ganhar dinheiro para pagar o aluguer servindo o jantar. Agora, porém, estava a receber uma oferta maior do que jamais tinha visto em troca de fingir estar noiva de um dos homens mais perigosos de Nova York. O que acontece depois de 6 meses? Perguntou ela. Encenamos uma separação. É amigável e mútua. Ninguém tem culpa. Você sai com o seu dinheiro e a sua liberdade. Eu ganho 6 meses de paz das tentativas de casamento da minha família. Ele aproximou-se, parando perto o suficiente para que ela tivesse de inclinar a cabeça para trás para encontrar o seu olhar. Mas preciso da sua resposta esta noite. A oferta expira amanhã. Por que a pressa? Porque o Natal é quando as expectativas da família são mais altas. Se eu aparecer na festa de Ano Novo com um noivo, isso passará a mensagem de que estou pronto para assentar e começar uma família. Isso vai dar-me tempo para lidar com assuntos importantes, em vez de desviar propostas de casamento. O lado prático de Diana lutava com seus instintos de sobrevivência. O dinheiro mudaria tudo. Sua avó poderia receber os melhores cuidados. Diana poderia deixar seu emprego na área de catering, que mal pagava as contas, e finalmente respirar sem o peso constante do estresse financeiro esmagando seu peito. Mas isso era a máfia. Eram pessoas perigosas vivendo vidas perigosas. 6 meses no mundo de Silvia Rossetti poderiam expô-la a coisas que ela não poderia deixar de ver e perigos que não poderia prever. Preciso de garantias, disse ela. Preciso de saber que estarei segura, que quando isto acabar, poderei ir embora e nunca mais olhar para trás. Estarás mais segura do que nunca enquanto estiveres comigo, disse ele. Ele disse isso com absoluta certeza. Ninguém vai tocar em ti, ameaçar-te ou sequer olhar para ti de forma errada. Estarás sob a minha proteção. E nesta cidade, isso significa algo absoluto. Ele fez uma pausa. E quando isso acabar, tens a minha palavra. Sairás limpa, sem amarras, sem obrigações, sem perigo. A palavra de um chefe da máfia, a palavra de um homem que cumpre as suas promessas. Pergunta a qualquer pessoa que já trabalhou comigo, Diana. Eu não minto e nunca volto atrás nos meus acordos. A sua expressão suavizou-se ligeiramente. Não estou a pedir que confies em mim completamente. Estou a pedir que corras um risco calculado por 6 meses de segurança financeira. É só isso. Ela deveria dizer não. Ela deveria sair desta casa e nunca mais olhar para trás. Ela deveria escolher a segurança e a pobreza em vez do perigo e da insegurança. Mas Diana tem escolhido a segurança toda em sua vida. E onde isso a levou? Ela tinha 3 empregos, estava afogada em dívidas e via a saúde da avó deteriorar-se porque não podiam pagar por cuidados melhores. Talvez fosse hora de fazer uma escolha diferente. Sim, ouviu-se dizer. Eu aceito. A expressão de Silvio não mudou, mas algo brilhou nos seus olhos. Alívio, talvez, ou satisfação. Ótimo. Marco irá levá-la à casa para recolher as suas coisas. Pode mudar-se hoje à noite. Hoje à noite? Sim, é necessário. Se estamos noivos, você mora aqui. Não há discussão. Ele pegou no telemóvel. Dê-me as informações da sua avó. Vou tratar dos custos dos medicamentos dela até amanhã de manhã. Diana recitou as informações, observando-o a digitar com precisão eficiente. Isto estava mesmo a acontecer. Ela estava realmente a concordar em fingir estar noiva de um chefe da máfia. Estava prestes a mudar-se para a propriedade dele e fingir ser alguém que não era durante 6 meses. Mais uma coisa, disse Silvio, guardando o telemóvel no bolso. Enquanto estivermos em público, precisamos de ser convincentes. Isso significa demonstrações físicas de afeto, dar as mãos, colocar o meu braço à tua volta, beijar ocasionalmente. Nada de inadequado, mas o suficiente para convencer as pessoas de que estamos num relacionamento.
Ele estudou o rosto dela. É algo que consegues lidar? A boca de Diana estava seca. A ideia de Silvio tocá-la ou beijá-la, mesmo que fosse apenas para aparentar, fez com que uma onda de calor invadisse o seu corpo, independentemente da temperatura da sala. Sim, consigo lidar com isso. Então está combinado, disse ele, estendendo a mão. Ela aceitou. O aperto dele era caloroso e firme, fazendo com que uma descarga elétrica percorresse o seu braço. Este aperto de mão selava algo maior do que um acordo comercial, embora ela não conseguisse articular o que era. Era como estar à beira de um precipício, prestes a saltar para águas tão profundas que ela não conseguia ver o fundo. Bem-vinda à família, disse Silvio. Então ele a puxou para perto, segurando seu rosto com a outra mão, e a beijou. Não foi um beijo de negócios. Foi possessivo e intenso, a ponto de Diana esquecer de respirar. Os lábios dele moviam-se com confiança e precisão contra os dela. E ela deu por si a responder sem pensar, com as mãos a apertar a camisa dele e o corpo a pressionar-se contra o dele. Quando ele finalmente se afastou, ambos respiravam com dificuldade. Os olhos escuros dele estavam derretidos, e ele traçou o lábio inferior dela com uma gentileza dolorosa. Vamos precisar de praticar isso, disse ele com a voz rouca, para que seja autêntico. Diana só conseguiu acenar com a cabeça, com o corpo inteiro a vibrar com a sensação. O que é que ela tinha acabado de concordar? Marco apareceu ao lado dela, o rosto marcado por cicatrizes cuidadosamente neutro. Vou levá-la para casa agora, menina Martinez. O senhor Rossetti tem assuntos a tratar. A viagem até ao seu apartamento em Queens demorou 40 minutos. Marco não falou nada além de confirmar o endereço dela, o que deu a Diana tempo para processar a mudança radical pela qual a sua vida tinha acabado de passar. Ela tinha entrado naquela propriedade como uma fornecedora de catering em dificuldades. Ela estava a sair como a noiva falsa do chefe do crime mais poderoso de Nova York. O seu apartamento parecia ainda mais surrado aos olhos de Marco. Havia tinta descascada, fechaduras que mal funcionavam e escadas estreitas que cheiravam a mofo. Mas ele esperou pacientemente enquanto ela jogava roupas e produtos de higiene pessoal em uma mochila. Ligava para a avó para dizer que ficaria com o novo namorado por um tempo e dava uma última olhada na vida que estava deixando para trás. Pronta? Perguntou Marco. Não, admitiu Diana, mas vamos assim mesmo. A viagem de volta na propriedade foi silenciosa. Quando chegaram, uma mulher na casa dos 30, com olhos penetrantes e maçãs do rosto salientes, esperava no átrio. Diana Martinez, disse ela. Sou Lucia, assistente pessoal do Sr. Rossetti. Vou mostrar-lhe o seu quarto. Quarto? Diana tinha assumido que ficaria nos aposentos de hóspedes, num local separado do espaço pessoal de Silvio. O sorriso de Lucia era cúmplice. O seu quarto está ligado à suíte do Sr. Rossetti por uma questão de aparências, compreende? Claro, se estivessem noivos, partilhariam um quarto. Diana seguiu Lucia pelos corredores sinuosos da mansão, tentando, sem sucesso, memorizar o caminho. A propriedade era enorme, toda em mármore e dinheiro antigo, com um tipo de segurança que não era óbvia, mas que definitivamente existia. Lucia abriu uma porta, revelando um quarto maior do que todo o apartamento de Diana. Janelas do chão ao teto davam vista para o terreno. Uma cama king size dominava uma parede e uma porta do lado oposto provavelmente levava ao quarto de Silvio. O quarto era lindo e assustador na mesma medida. Os banheiros são ali, disse Lucia, apontando. Os armários já estavam abastecidos com roupas apropriadas. O Sr. Rossetti mandou enviar uma seleção com base no seu tamanho. Como é que ele sabia o meu tamanho? O Sr. Rossetti é observador. A expressão de Lucia sugeria que essa não era a coisa mais estranha que o seu chefe já tinha feito. O pequeno almoço é às 8 horas e amanhã ao meio-dia há um brunch em família. Espera-se que você compareça. O Sr. Rossetti irá informá-la sobre o que esperar pela manhã. Ela parou na porta. Um conselho. Por favor, não minta para ele. Ele sempre sabe. Então ela se foi, deixando Diana sozinha em sua gaiola dourada. Diana desfez as malas mecanicamente, pendurando suas roupas surradas em um guarda-roupa cheio de roupas de grife e arrumando seus produtos de higiene pessoal em um banheiro com piso aquecido e um chuveiro grande o suficiente para caber em seu antigo quarto. Tudo parecia surreal, como se ela estivesse brincando de se vestir na vida de outra pessoa.
Uma batida suave na porta de ligação fez-lhe dar um salto. Entre, disse ela com a voz mais trêmula do que pretendia. Silvio entrou, tendo trocado o seu fato de jantar por calças escuras e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Parecia mais relaxado, mas não menos perigoso. E o corpo de Diana lembrava-se muito bem daquele beijo. Acomodando-se, ele disse: sei que isto é muito. Ele atravessou a sala até a janela, mantendo uma distância cuidadosa. Queria repassar algumas regras básicas, coisas que tornarão os próximos 6 meses mais fáceis para nós dois. Diana sentou-se na beira da cama. Estou a ouvir. Em primeiro lugar, a sua segurança é fundamental. Não deve ir a lugar nenhum sem segurança, seja Marco ou um dos meus outros funcionários. Sem exceções. Em segundo lugar, quando estivermos em público, estaremos completamente comprometidos um com o outro. Seremos afetuosos, atenciosos e convincentes. Em privado, no entanto, manteremos quaisquer limites que precises. Este é um acordo comercial e não vou tirar proveito disso. Ele virou-se para ela. Em terceiro lugar, se em algum momento quiseres terminar, basta dizer-me. Iremos elaborar uma estratégia de saída para manter a sua segurança e estabilidade financeira. Está claro? Está claro. Diana engoliu em seco. E a sua família? A sua tia Isabela já me odeia. Ela odeia toda a gente. Não leve para o lado pessoal, disse ele com uma expressão mais séria. Mas ela também é perigosa. Há anos que tenta arranjar um casamento entre a filha dela e eu, e a sua presença ameaça esses planos. Tenha cuidado com ela. Ela é a única com quem preciso de me preocupar na minha família? Não, mas ela é a preocupação mais imediata. Ele aproximou-se e sentou-se na cadeira em frente à cama. Diana, preciso que compreendas uma coisa. As pessoas que conheceste esta noite são perigosas. Elas mataram. Elas magoaram pessoas. Elas fizeram coisas que te aterrorizariam. Mas enquanto estiveres comigo, elas não poderão magoar-te. A minha proteção é absoluta. Quando eu não estiver mais contigo depois de 6 meses, tu desaparecerás. Uma nova cidade e uma nova identidade, se necessário. Terás dinheiro suficiente para recomeçar em algum lugar onde a minha família não possa te encontrar. Ele inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Eu disse que tu sairias ilesa. Eu falava a sério. Diana estudou o rosto dele, procurando por algum sinal de engano, mas encontrou apenas certeza. Por que estás a ser tão cuidadoso comigo? Sou apenas uma fornecedora que contrataste para desempenhar um papel. Porque és uma boa pessoa numa situação ruim. Estás a fazer isso pela tua avó, não por ganância ou ambição. Ele fez uma pausa e algo vulnerável passou por seu rosto antes que ele recuperasse o controle. Porque estou cansado de estar rodeado por pessoas que só veem o que posso fazer por elas. Tu me vês primeiro como uma pessoa e depois como um chefe da máfia. Isso é raro. Não quero estragar isso. A honestidade em sua voz fez o peito de Diana apertar. Ela esperava um criminoso, um monstro. Alguém que usava as pessoas sem consciência. Em vez disso, encontrou um homem complicado, cuidadoso e talvez tão solitário quanto ela. Durma um pouco, disse Silvio, levantando-se. Amanhã será um dia desafiante. O brunch em família significa que todos vão te examinar, fazer perguntas e testar-te. Vou prepará-la pela manhã. Ele caminhou em direção à porta de ligação, mas parou. Diana, obrigado por aceitar, por correr este risco. Sei que não foi fácil. Ser pobre também não é, respondeu ela. Então, obrigada pela oportunidade. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro desta vez, caloroso e genuíno. Boa noite, Diana. Boa noite, Silvio. Quando a porta se fechou atrás dele, Diana recostou-se na cama incrivelmente macia e ficou a olhar para o teto. 24 horas antes, ela estava a servir bebidas numa festa corporativa e a preocupar-se com o pagamento do aluguer. Agora, estava deitada num quarto que custava mais do que ganharia em toda sua vida, noiva de um chefe da máfia e prestes a navegar num mundo que não compreendia. O mais estranho era que não estava tão aterrorizada como deveria estar. Silvio beijou-a como se ela fosse importante, olhou para ela como se valesse a pena protegê-la e prometeu-lhe segurança num mundo construído sobre a violência. Não era perfeito, mas ela acreditava nele. Só esperava que essa crença não a levasse à morte. A manhã seguinte chegou rápido demais. Diana acordou com a luz do sol de inverno entrando por janelas desconhecidas e sentiu uma onda de pânico antes que sua memória voltasse.
O jantar, a oferta, o beijo que ainda fazia seus lábios formigarem quando ela pensava nele. Ela tomou banho no enorme banheiro, secando-se com toalhas mais macias do que qualquer outra que já tivesse tido. Em frente a um guarda-roupa cheio de roupas, sentiu que elas eram menos presentes e mais fantasias. O que vestir para um brunch com uma família mafiosa? O vestido vermelho era muito ousado. O preto parecia muito formal. Ela decidiu-se por um suéter creme e calças escuras. Elegante, discreto e sem exageros. Quando entrou no corredor, o cheiro de café a atraiu pela porta de ligação até a suíte de Silvio. Ele estava sentado a uma pequena mesa junto às janelas, com um tablet numa mão e uma chávena de café ao lado do cotovelo. Também tinha tomado banho. O cabelo escuro ainda estava úmido e o suéter cinza que vestia fazia os seus olhos parecerem quase pretos. Ele olhou para cima e sorriu lentamente. O estômago dela deu uma volta. Bom dia, disse ele. Café, por favor. Diana aceitou com gratidão a chávena que ele lhe serviu, grata por ter algo para fazer com as mãos. Então, disse ela, forçando a voz a soar leve. Brunch em família? Devo ficar nervosa? Provavelmente. Ele fez um gesto para que ela se sentasse. Mas vou orientá-la. Primeiro, os principais participantes da próxima hora. Silvio a informou com a precisão de um general a preparar-se para a batalha. Relacionamentos familiares, alianças comerciais, rancores antigos e política atual foram todos abordados. A cabeça de Diana girava com nomes e conexões, mas ela absorveu o que pôde. Ela tomou notas mentais sobre quem observar e em quem confiar. De acordo com Silvio, quase ninguém. E você? Perguntou ela quando ele fez uma pausa. Se estamos supostamente noivos, eu deveria saber mais do que apenas a sua reputação. Ele a estudou por cima da borda da sua chávena de café. O que você quer saber? Tudo, disse ela. Comida favorita, memórias de infância, o que lês, o que amas. As coisas que um noivo saberia. A minha comida favorita é a lasanha da minha mãe, disse ele baixinho. Ela morreu quando eu tinha 12 anos, mas ainda me lembro do sabor, memória de infância. Há um vinhedo na Toscana onde eu costumava passar os verões com o meu avô. Ele me ensinou sobre vinho, paciência e a diferença entre poder e respeito. Ele pousou a chávena. Eu leio história, estratégia militar e teoria política. Então, ele fez uma pausa. E o que eu amo? Os seus olhos encontraram os dela, subitamente intensos. Eu amo o momento em que alguém para de fingir e me mostra quem realmente é, como você fez ontem à noite. Diana prendeu a respiração. Não era isso que eu esperava que você dissesse. O que você esperava? Ela hesitou. Não sei. Dinheiro, poder, controlo. As coisas com que os chefes da máfia supostamente se preocupam. Eu tenho todas essas coisas. Não são elas que me mantêm acordado à noite. Ele levantou-se e estendeu a mão. Vamos. Hora de enfrentar a família. O brunch foi servido numa sala de jantar menor e mais iluminada, com janelas com vista para um jardim coberto de neve. As mesmas pessoas que estavam no jantar da noite anterior estavam reunidas à volta da mesa, além de algumas pessoas que Diana não reconhecia. Isabela estava sentada perto da cabeceira da mesa, com a sua filha Francesca ao lado. Francesca era uma mulher bonita, com cerca de 30 anos, e olhou para Diana com hostilidade mal disfarçada. Silvio manteve Diana perto, com a mão na parte inferior das costas dela enquanto entravam. Um gesto de posse que todos notaram. Sentaram-se juntos e, imediatamente, os empregados apareceram com comida. Bolos, frutas e ovos preparados de uma dúzia de maneiras diferentes. Então, Diana, disse Isabela docemente, depois de todos terem sido servidos. Conte-nos sobre si, a sua família e a sua origem. Sabemos tão pouco sobre a mulher que conquistou o coração de Silvio. Era uma armadilha destinada a expor as origens da classe trabalhadora de Diana e fazê-la sentir-se inferior. Mas a mão de Silvio encontrou a dela debaixo da mesa e apertou-a gentilmente. Diana ergueu o queixo. A minha família é originária do Bronx. A minha avó criou-me depois de os meus pais terem morrido num acidente de carro quando eu tinha 8 anos. Ela teve 2 empregos para me pagar a faculdade comunitária e agora estou a trabalhar para cuidar dela. Diana olhou Isabela nos olhos com firmeza. Não somos ricos nem temos contactos, mas somos sobreviventes e cuidamos dos nossos. Que admirável, disse Isabela,
com um tom que sugeria tudo menos admiração. E como conheceu o meu sobrinho? Num evento de caridade, interrompeu Silvio suavemente. Era a mentira que tinham preparado. Eu estava a servir e Diana estava entediada com a multidão habitual. Começamos a conversar e percebi que ela era a pessoa mais genuína que conhecera em anos. O resto é história. Que romântico! A voz de Francesca estava cheia de sarcasmo. Uma história moderna de Cinderela. Francesca, disse Silvio, sua voz baixando para um tom perigoso. Cuidado com o tom de voz. Estou simplesmente curioso sobre o seu romance relâmpago, prima. Certamente não pode nos culpar por estarmos surpresos? Nunca mostraste interesse por ninguém antes e, de repente, aparece este fornecedor e tu estás noiva. Ele virou-se para Diana. Parece muito conveniente. Conveniente para quem? Perguntou Diana, orgulhosa de como a sua voz permaneceu firme. Não estou interessada nos negócios ou no dinheiro da tua família. Estou interessada no Silvio. Se não consegues entender isso, talvez isso diga mais sobre ti do que sobre mim. A sala ficou em silêncio. O rosto de Francesca ficou vermelho e os outros à mesa pareciam não conseguir decidir se deviam rir ou ficar horrorizados. Mas a mão de Silvio apertou a dela em aprovação. Gosto dela, disse uma voz do outro lado da mesa. Diana virou-se e viu um homem mais velho, com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, a sorrir para ela. Ela tem coragem. Já era hora de alguém enfrentar as bobagens territoriais de Francesca. Tio Léo, disse Silvio, com um tom ligeiramente mais caloroso. Diana, este é o irmão do meu pai. Ele é a única pessoa sensata da minha família. Léo riu. Também sou o único que não está a tentar casá-la ou manipulá-la para fazer algo que não quer. Aparentemente, isso torna-me único. Ele ergueu a chávena de café para Diana. Bem-vinda à família, querida. Vai precisar dessa determinação. O resto do brunch passou mais calmamente, embora Diana ainda pudesse sentir os olhos de Isabela e Francesca sobre ela. Quando finalmente escaparam, Silvio guiou-a até ao seu escritório privado. Uma sala com painéis de madeira, estantes do chão ao teto e uma secretária antiga com uma rica história. Fizeste bem, disse ele, servindo uísque para ambos, apesar da hora ainda ser cedo. Enfrentar Francesca foi a coisa certa a fazer. Ela respeita e força mesmo quando isso a faz odiar-te. Ela realmente odeia-me. Diana aceitou o copo. Eu podia ver isso nos seus olhos. Isso é mais do que apenas desaprovar a minha escolha de parceira. Francesca esperava casar-se comigo. Isabela a preparou para isso desde que éramos crianças. Ele acomodou-se na cadeira da secretária, parecendo subitamente cansado. Anos atrás, meu pai prometeu a Isabela que eu casaria com Francesca quando herdasse. Ele quebrou essa promessa ao morrer antes que eu estivesse pronto, e eu me recusei a honrá-la desde então. Portanto, não sou apenas o seu noivo falso, sou a tua rota de fuga de um casamento arranjado. Mais ou menos. Ele tomou um gole lento de uísque. Isso muda as coisas? Diana pensou sobre isso. Na verdade, faz mais sentido. A urgência, o timing, o dinheiro que estás a oferecer, não estás apenas a desviar a pressão da família, estás a quebrar uma promessa feita pelo teu falecido pai. Isso é sério. É mesmo. É por isso que eu precisava de alguém como tu, alguém de fora do nosso mundo que não se intimida ou se deixa subornar facilmente. Os seus olhos escuros a estudaram. Francesca vai tentar minar-te, Diana. Isabela vai procurar pontos fracos. Outros na minha organização não vão gostar do facto de eu ter escolhido alguém de fora. Tu precisas de estar preparada para isso. O que significa estar preparada? Significa ter sempre segurança. Significa ter cuidado com quem confias. Ele pousou o copo e atravessou a sala até ela, que estava junto à estante. Significa que vou ensinar-te a navegar neste mundo e a prosperar nele. Prosperar nele. Quanto mais forte pareceres, mais segura estarás. Diana olhou para ele, impressionada novamente com a proximidade dele, a intensidade nos seus olhos e a forma como o seu corpo reagia à proximidade dele, apesar de todas as razões lógicas para manter a distância. Por que te importas? Sou apenas uma atriz contratada no teu drama familiar. És mais do que isso. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. O gesto foi dolorosamente gentil. Eu disse-te ontem à noite, tu és real.
Num mundo construído sobre mentiras e encenação, tu és a pessoa mais genuína que conheci em anos. Não vou deixar a minha família destruir isso, Silvio. Diana não sabia o que queria dizer. Ela só sabia que havia algo elétrico e perigoso no ar entre eles. Ele parecia sentir o mesmo. A mão dele segurou o rosto dela e o polegar acariciou a pele dela. Os olhos dele baixaram para os lábios dela. Devia beijar-te novamente para praticar, disse ele. A voz dela saiu ofegante, como se estivessem prestes a ser vistos em público. Mas o calor nos olhos dele sugeria que isso não tinha nada a ver com o acordo deles e tudo a ver com desejo. Isso soa como uma desculpa. Talvez fosse. Ele inclinou-se para mais perto, os seus lábios a um suspiro dos dela. Diz-me para parar, Diana. Ela deveria ter dito. As coisas estavam a ficar muito honestas muito rapidamente. Mas ela passou toda a sua vida a fazer o que era suposto fazer. Talvez fosse hora de fazer o que ela queria. Em vez de falar, ela diminuiu a distância entre eles e beijou-o. Este beijo foi diferente do da noite anterior. Foi mais lento e profundo, e focado mais na exploração do que na conquista. Silvio puxou-a contra o seu corpo e Diana deslizou as mãos pelo cabelo dele. Ele tinha gosto de uísque e perigo, e ela não se cansava disso. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Silvio pressionou a testa contra a dela, segurando a sua cintura quase desesperadamente. Isto é uma má ideia, disse ele com aspereza. Péssima, concordou Diana. O nosso acordo é profissional. Envolver-nos emocionalmente complica tudo. Eu sei, mas não consigo deixar de te desejar. Os seus olhos encontraram os dela, crus e honestos. O coração de Diana bateu forte. Então não pares. Ele beijou-a novamente, e desta vez foi tudo menos cuidadoso. Ele encostou-a à estante, pressionando o seu corpo contra o dela e deslizando as mãos pelo cabelo dela. Diana esqueceu-se do acordo, do perigo e de tudo, exceto da sensação de Silvio Rossetti a beijar como se ela fosse oxigênio e ele estivesse a afogar-se. Uma batida na porta fez com que se separassem. A expressão de Silvio mudou instantaneamente de paixão para controlo, e Diana ficou maravilhada com a rapidez com que ele conseguia esconder os seus sentimentos. "O que é?" perguntou ele, com a voz apenas ligeiramente áspera. A voz de Marco veio através da porta. "Desculpe interromper, chefe, mas temos uma situação." O maxilar de Silvio apertou-se. "Já vou aí." "Para Diana," disse ele baixinho. "Fique aqui. Tranque a porta depois de eu sair. Não abra para ninguém além de mim ou do Marco." "Que tipo de situação?" "Do tipo que eu posso lhe dar, para que você não precise." Ele beijou a testa dela rapidamente. "Volto logo. Promete-me que vais ficar aqui." "Prometo." Ele saiu. Diana trancou a porta conforme instruído. Depois afundou-se na cadeira da secretária com as pernas a tremer. Os lábios estavam inchados, o corpo vibrava com a sensação e a mente girava com o que acabara de acontecer. Ela beijara Silvia Rossetti novamente, e desta vez não tinha nada a ver com o noivado falso e tudo a ver com a atração genuína. Ela estava em apuros. Passou 1 hora. Durante esse tempo, Diana ocupou-se a explorar o escritório de Silvia. Os livros eram principalmente de história e estratégia militar, como ele tinha dito. Havia também primeiras edições de romances clássicos e álbuns de fotografias que ela não se atreveu a abrir. Na secretária dele estava uma fotografia emoldurada de um Silvio mais jovem, com uma mulher elegante que devia ser a sua mãe. A semelhança era impressionante. Tinham os mesmos olhos escuros, o mesmo queixo forte e a mesma intensidade, mesmo numa fotografia. Diana estava a estudar um mapa da cidade, marcado com vários símbolos incompreensíveis quando a porta se abriu. Ela virou-se, relaxando apenas quando viu Silvio entrar. No entanto, o seu alívio evaporou-se quando viu a expressão dele. Ele parecia furioso, de uma forma fria e controlada que era, de alguma forma, mais assustadora do que gritar teria sido. "O que aconteceu?" perguntou ela. "Alguém vazou informações sobre ti. O teu nome completo, o teu endereço, o lar de idosos da tua avó." Ele serviu-se de outro uísque e bebeu-o de um só gole. "Está a circular em certos círculos. Círculos que não têm os nossos melhores interesses em mente." O gelo inundou as veias de Diana. "A minha avó? Ela está segura? Eu a mudei para uma instituição privada há 1 hora. Tem segurança máxima, os melhores cuidados médicos e é completamente isolada.
Ela está mais segura do que nunca. Ele finalmente olhou para Diana e parte da sua raiva se suavizou. Você também está segura, mas precisamos acelerar os nossos planos. O que isso significa? Significa que vamos anunciar o nosso noivado publicamente amanhã à noite. Ele pousou o copo. Há uma gala de Ano Novo no Plaza. Todas as famílias importantes da cidade estarão lá. Vamos anunciar que és minha e que qualquer pessoa que te ameaçar terá de responder perante mim. A mente de Diana disparou. Quem divulgou a informação? Estamos a tentar descobrir. O meu palpite é que foi a Isabela ou alguém aliado a ela. Eles querem assustar-te antes que as coisas fiquem muito sérias. A sua expressão endureceu ainda mais. Eles estão prestes a descobrir que isso foi um erro. Cílio, talvez devêssemos reconsiderar isso se está a colocar pessoas em perigo. Não, disse ele, atravessando a sala em 3 passos e segurando-lhe os ombros. Não vamos recuar. É isso que eles querem, que tu fujas e que eu pareça fraco. Não vou dar-lhes essa satisfação. O seu aperto diminuiu ligeiramente. Eu disse-te que te manteria em segurança. Eu falava a sério. A tua avó está segura. Tu estás protegida. Amanhã à noite vou deixar bem claro o que acontecerá a quem tentar tirar o que é meu. Eu não sou realmente tua, disse Diana. Mas as palavras soaram como uma mentira, mesmo enquanto ela as dizia. Depois daqueles beijos e da maneira como ele a olhou, a distinção entre o que era real e o que era falso tornou-se indistinguível. Não és? Ele estudou o rosto dela com uma intensidade inquietante. Porque para mim parece real, Diana. Perigosamente real. Esse é o problema. Devíamos estar a representar, mas isto está a começar a parecer mais do que apenas uma atuação. Eu sei. Ele soltou-a e deu um passo para trás, passando a mão pelo cabelo num gesto verdadeiramente agitado. O primeiro que ela via nele. Eu não planeei isto. Eu poderia manter a profissionalidade, manter a distância, mas... E tu? Ele riu com um som quase amargo. Tu estás sob a minha pele, e isso é perigoso para nós dois. O coração de Diana doeu com a vulnerabilidade na voz dele. O que fazemos? Terminamos o que começamos há 6 meses, como combinamos, e tentamos muito não deixar que isso nos destrua. Ele encontrou o olhar dela. Consegues fazer isso? Consegues ficar, sabendo que está a ficar complicado? Ela devia dizer que não. Devia pegar na avó e no dinheiro que Silvio já tinha gasto e desaparecer antes que as coisas piorassem. Mas olhando para ele agora, este homem poderoso e perigoso que a fazia sentir segura, vista e desejada de uma forma que ela nunca tinha experimentado antes, ela não conseguia afastar-se. Sim, sussurrou ela. Eu posso ficar. Um alívio passou pelo rosto dele. Então vamos nos preparar para amanhã. Você vai precisar de um vestido, joias e uma armadura completa. Vou fazer com que você pareça tão intocável que ninguém ousará questionar o seu lugar na minha vida. As próximas 24 horas passaram num turbilhão. Os estilistas chegaram com vestidos de todas as cores, até que finalmente escolheram um verde escuro que fazia a pele de Diana brilhar e seus olhos parecerem quase luminosos. Um joalheiro trouxe caixas com peças que provavelmente custavam mais do que casas, e Cilio escolheu pessoalmente brincos de esmeralda e uma pulseira combinando. Um cabeleireiro e um maquiador transformaram Diana em alguém que parecia pertencer ao mundo de Cílio. Quando Diana finalmente se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que a fitava. A fornecedora em dificuldades tinha desaparecido. Em seu lugar estava alguém elegante, serena e intocável. Exatamente o que Silvio tinha prometido. Perfeito, disse ele da porta. Ele tinha vestido um smoking que lhe assentava como uma segunda pele, e a boca de Diana ficou seca quando olhou para ele. Pareces uma rainha. Sinto-me uma impostora. Então finge. Ele atravessou a sala e ofereceu-lhe o braço. É o que ambos vamos fazer esta noite. Vamos fingir tão bem que ninguém questionará a verdade. Pronta? Não, disse ela, mas vamos assim mesmo. O salão de baile do Plaza era uma visão do excesso da véspera de Ano Novo. Havia lustres de cristal e fontes de champanhe, e centenas de membros da elite de Nova York vestiam vestidos e smokings de grife. Mas Diana podia sentir todos os olhos voltados para eles quando entraram, e podia sentir o peso das especulações e julgamentos enquanto Silvio a guiava pela multidão, com a mão possessivamente em sua cintura. Sorria, murmurou ele, como se estivesse exatamente onde pertence. Então Diana sorriu.
Ela sorriu enquanto Silvio a apresentava aos seus parceiros de negócios, que a olhavam como se estivessem a calcular o seu valor. Ela sorriu enquanto mulheres com diamantes cochichavam atrás das mãos. Ela sorriu enquanto Isabela e Francesca observavam do outro lado da sala, com expressões que prometiam retribuição. Está a ir muito bem, disse Silvio durante um momento de silêncio na beira da pista de dança. Metade da sala está a perguntar-se como é que eu te conquistei, em vez do contrário. És um bom mentiroso. Não estou a mentir. Ele puxou-a para a pista de dança quando uma valsa começou, colocando uma mão na cintura dela e segurando a outra mão dela com perfeita precisão. És a mulher mais deslumbrante aqui, Diana. Isso é um fato objetivo, não um elogio. Enquanto dançavam juntos, Diana sentiu a sala desaparecer. Tudo o que conseguia sentir era o corpo de Silvio contra o seu, os olhos escuros dele fixos no seu rosto e a força dos braços dele enquanto a guiava pelos passos. Por um momento, ela se permitiu acreditar que aquilo era real e que estava realmente noiva daquele homem complicado e perigoso. Que eles tinham um futuro além do acordo de 6 meses. O que estás a pensar? Perguntou ele suavemente. Que este é o momento mais agradável que tive em anos, mesmo sabendo que é tudo fingimento. Ela olhou nos olhos dele. Isso é patético. É sincero. Ele a puxou infinitesimalmente para mais perto. E eu não acho mais que seja fingimento, você acha? Antes que ela pudesse responder, a música terminou e a voz do mestre de cerimônias ressoou pelo salão de baile. Senhoras e senhores, é quase meia-noite. Encontrem os vossos entes queridos e preparem-se para o ano novo. Silvio abraçou Diana enquanto a multidão se aglomerava, todos segurando taças de champanhe, a emoção aumentando à medida que a contagem regressiva começava. Isabela e Francesca apareceram por perto, e Diana pôde ver o cálculo nos olhos de Isabela. Ela posicionou-se para ter a máxima visibilidade. 10, 9, 8. A multidão cantava. Aconteça o que acontecer, sussurrou Silvio no ouvido de Diana. Confia em mim. Ele virou-a para ficar de frente para ele, com as mãos emoldurando o rosto dela. Isso vai ser manchete, murmurou ele. Feliz ano novo. E então Silvio a beijou. Não foi o beijo cuidadoso e superficial que ele lhe deu no escritório, nem o beijo apaixonado e íntimo da noite de Natal. Este era uma declaração. Um beijo que anunciava a todos que assistiam que Diana Martinez pertencia a Silvio Rossetti e que ele não se desculpava por isso. Quando ele finalmente se afastou, a sala explodiu em barulho. Rolhas de champanhe estouraram, as pessoas aplaudiram e a música aumentou. Mas Diana só conseguia ver os olhos escuros e intensos de Silvio, fixos firmemente nela. Agora todos sabem, disse ele. És minha, Diana, e vou proteger o que é meu. Cílio, ela começou, mas ele colocou um dedo nos lábios dela. Conversamos mais tarde. Agora vamos celebrar. Ele pegou 2 taças de champanhe de um garçom que passava e entregou uma a ela. Há novos começos e a sobreviver a eles. Diana respondeu, e eles beberam. O resto da noite passou num borrão. As pessoas os parabenizaram. A fúria de Isabela era palpável, mas contida, e Francesca havia desaparecido completamente, o que Diana achou pior do que se ela tivesse ficado. Quando finalmente chegaram à propriedade às 3 da manhã, os pés de Diana doíam, e seu rosto doía de tanto sorrir. Mas quando Silvia a acompanhou até a porta, nenhuma das duas se moveu para dizer boa noite. Entre, disse Diana impulsivamente, só por 1 minuto. Ele a seguiu para dentro e ela tirou os sapatos de salto alto com um gemido de alívio. Silvio afrouxou a gravata borboleta e eles ficaram parados no quarto dela, os acontecimentos da noite pairando entre eles como neve. Aquele beijo, Diana começou. À meia-noite era preciso fazer uma declaração, mas os olhos dele diziam algo diferente. Era só isso? Não, ele aproximou-se dela lentamente. Era egoísta também. Eu queria beijar-te assim desde que te sentaste à minha mesa de Natal e olhaste para mim como se eu fosse apenas um homem, não um monstro. Diana prendeu a respiração. Não acho que sejas um monstro. Devias achar. Eu fiz coisas monstruosas. A mão dele subiu para segurar o rosto dela. Mas contigo, lembro-me de como é ser humano, de querer algo além do poder e do controlo. Cuidar de alguém mais do que cuido do meu império. Silvio. Diana não sabia o que dizer. Era tudo demais. Muito honesto, muito rápido. Eu sei, estou a quebrar as nossas regras. Estou a complicar as coisas quando elas deveriam ser simples.
Ele pressionou a testa contra a dela. Diga-me para ir embora, Diana. Diga-me que isto é apenas negócios e eu sairei por esta porta agora mesmo. Ela deveria. Eles concordaram em não deixar que as emoções obscurecessem os limites do seu acordo. Mas lá estava ela, ao lado dele, sentindo o seu calor, o seu desejo e a sua vulnerabilidade cuidadosa. Diana não conseguiu afastá-lo. Não vás, sussurrou ela. Não esta noite. Ele beijou-a em resposta, suave e sinceramente, dando-lhe tempo para mudar de ideias. Mas Diana apenas o puxou para mais perto, as mãos deslizando pelo cabelo dele e o corpo pressionando-se contra o dele. Tropeçaram em direção à cama, tirando os acessórios, os botões de punho dele, a pulseira dela, o casaco dele e os brincos dela, até caírem juntos no colchão. Mas Silvio não foi mais longe. Apenas a abraçou, envolveu os braços à volta da cintura dela e enterrou o rosto no cabelo dela, como se ela fosse a única coisa que o mantinha preso à terra. Fica comigo esta noite, murmurou Diana. Só para dormir. Tens a certeza? Sim. Então ficaram ali deitados juntos enquanto o amanhecer se aproximava pelas janelas, sem dormir, mas encontrando conforto na presença um do outro. Diana percebeu com clareza cristalina que tinha parado de fingir em algum momento. Ela não estava mais a representar. Ela tinha se apaixonado completamente e irrevogavelmente por Silvio Rossetti, o que significava que, quando os 6 meses juntos terminassem, isso a destruiria. Mas esse era um problema para amanhã. Naquela noite, ela deixou o homem mais perigoso de Nova York abraçá-la e se sentiu mais segura do que nunca em sua vida. As semanas seguintes estabeleceram um ritmo. Diana participava em eventos familiares ao lado de Silvio, aprendendo a navegar nas complexas políticas do seu mundo. Passava as manhãs com Lucia, absorvendo as regras tácitas, quais as famílias a cultivar e quais a evitar, os sinais subtis que indicavam aliança ou ameaça. As tardes eram frequentemente passadas com Marco, a treinar a autodefesa básica, algo em que Silvio tinha insistido. Após o vazamento de informações, as noites tornaram-se complicadas. Por uma questão de aparências, eles mantinham quartos separados, mas na maioria das noites, Silvio acabava na cama de Diana, não para nada físico, apenas para abraçá-la e conversar sobre tudo e nada. Ele contou-lhe sobre como foi crescer dentro da organização, observando a crueldade do pai e jurando ser diferente, e o peso que vinha com o poder. Em troca, ela contou-lhe sobre a morte dos seus pais, a força da sua avó e os sonhos que abandonara porque a sobrevivência sempre vinha em primeiro lugar. Quando isto acabar, perguntou Silvio uma noite, os dedos traçando padrões lentos no braço dela. O que vais fazer? O que vais fazer? Para onde vais? O coração de Diana apertou-se. Ela tinha tentado não pensar no fim. Não sei, admitiu. Para algum lugar longe de Nova York, provavelmente. Vou recomeçar onde ninguém conhece o meu nome. Isso parece solitário. Mas seguro é melhor do que solitário. Será? Ele se virou, ficando de frente para ela na escuridão. E se eu pedisse para você ficar? Ele disse suavemente. Não como parte do nosso acordo, mas porque não quero que você vá embora. Ela prendeu a respiração. Cílio, nós combinamos, ela disse. Eu sei o que combinamos, ele disse. 6 meses de negócios, depois um corte limpo. O polegar dele acariciou a bochecha dela. Mas estou a perguntar o que tu queres, Diana. Não o que é seguro, não o que é inteligente, não o que se encaixa no plano. O que tu realmente queres? Eu quero... Ela hesitou, com medo de dar forma às palavras, mas o olhar dele era paciente, aberto, e ela encontrou coragem. Eu quero ficar, quero que isto seja real, mas estou apavorada, Silvio. O teu mundo é perigoso e eu sou apenas a mulher que entrou na tua vida. Tu me lembraste como é querer algo além do poder. Ele a beijou gentilmente. Tu não és apenas qualquer coisa, Diana. Tu és tudo. Devemos conversar sobre isso mais tarde, disse ela baixinho. Quando estivermos pensando com clareza, não no meio da noite. Quando tudo parecer possível, então conversaremos à luz do dia. Ele puxou-a para si mais uma vez, mas a sua resposta não mudaria. Por favor, fica, Diana. Vamos fazer com que isto funcione de alguma forma. Ela adormeceu nos seus braços, com a mente a girar com esperança e medo em partes iguais. Quando acordou na manhã seguinte, Silvia já tinha partido. Isto tinha se tornado um padrão.
Ele trabalhava antes do amanhecer, gerindo diferentes aspectos da sua vida. Mantinha-se cuidadosa e deliberadamente separado dela. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Marco apareceu à sua porta antes que ela terminasse de se vestir, com uma expressão severa. Menina Martinez, por favor, venha comigo agora. O gelo inundou as suas veias. O que aconteceu? O Silvio está bem? O Sr. Rossetti está bem, disse ele. Mas há um problema. Precisamos de agir rapidamente. Diana seguiu Marco pelos corredores da propriedade até o escritório de Silvio. Lá dentro, encontrou Silvio atrás da sua secretária, com um olhar assassino. O tio Léo estava de pé perto da janela. No ecrã do computador de Silvio, havia fotografias que fizeram o estômago de Diana revirar. Fotos dela a sair da propriedade, a fazer compras com Lucia e a tomar café com Emma, que tinha vindo visitá-la. Mas não eram fotos de paparazzi. Eram fotos de vigilância, tiradas por alguém que seguia os seus movimentos e a observava quando ela pensava estar segura. Quem? Perguntou Diana com a voz trêmula. Ainda estamos a confirmar, respondeu Léo gentilmente. Mas temos fortes suspeitas, Francesca. A voz de Silvio era monótona e sem emoção, de uma forma que sugeria violência. Ela tem te seguido e criado um arquivo. Ainda estamos a tentar determinar o que ela planeia fazer com isso. Ela quer provar que não sou digno de ti e que sou um risco. Diana afundou-se numa cadeira, as pernas subitamente ficando fracas. Ela vai usar isso para me humilhar e fazer-te parecer tolo por me escolher. Ela vai se arrepender de ter pensado que poderia ameaçar-te. Silvio contornou a mesa e agachou-se na frente de Diana, segurando as mãos dela. Escuta-me. Isso não muda nada. Continua sob a minha proteção. Ela pode tirar todas as fotos que quiser. Isso não muda o que tu és para mim. O que sou para ti, Silvio? A sério? Diana precisava de ouvir isso, precisava de compreender pelo que estava a lutar. Ele olhou para Léo, que percebeu a dica e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Então Silvio segurou o rosto de Diana com as duas mãos, os seus olhos escuros a arderem com intensidade. És a mulher por quem me estou a apaixonar, disse ele. A mulher que me faz querer ser uma pessoa melhor. A mulher em quem penso ao acordar, que abraço ao adormecer e sem a qual não consigo imaginar a minha vida. Ele encostou a testa à dela. Isto deixou de ser falso no momento em que te beijei, Diana. Talvez até antes disso, e estou farto de fingir o contrário. Lágrimas ardiam nos olhos de Diana. Também te amo. Tenho tentado não amar, tentado manter as coisas profissionais, mas não consigo mais. Amo-te, Silvio. Ele beijou-a desesperadamente e possessivamente, e Diana retribuiu o beijo com toda a sua paixão. Quando finalmente se separaram, ambos estavam a respirar com dificuldade. Então, o que fazemos? Perguntou Diana. E a Francesca? E as fotos? E tudo isto? Acabamos com isto. Silvio levantou-se e a sua expressão endureceu. Vou convocar uma reunião familiar esta noite. Vou deixar bem claro o que acontece às pessoas que ameaçam o que é meu. Chega de política, chega de jogos, só a verdade. Naquela noite, Diana viu-se mais uma vez sentada à mesa de jantar formal. Mas, desta vez, todos os membros importantes da família Rossetti estavam presentes. A tensão era palpável, e a expressão de Francesca era triunfante. Claramente, ela esperava que aquela noite fosse a seu favor. Ela estava enganada. Silvio estava à cabeceira da mesa, exigindo atenção absoluta com a sua presença. Convoquei-vos aqui esta noite para tratar de alguns assuntos familiares que estão a fermentar há muito tempo. Francesca, gostaria de explicar por que tem vigiado a Diana. A confiança de Francesca vacilou. Não sei do que está a falar. Não me minta. A voz de Silvio baixou para um tom perigoso. Tenho provas, fotos, registros de pagamentos. Tudo. Tem vindo a construir um arquivo sobre a Diana, presumivelmente para usar contra mim, contra nós. Por quê? Porque ela não pertence aqui. Francesca explodiu, perdendo a compostura. Ela não é nada. É apenas uma fornecedora de catering, uma desconhecida vinda do nada. Era suposto casar comigo, Silvio. Estava combinado. Estava decidido. Era o que o seu pai queria. Mas o meu pai está morto. Agora tomo as minhas próprias decisões. Silvio moveu-se para ficar atrás da cadeira de Diana e colocou as mãos nos ombros dela.
Ela pertence a este lugar porque eu a escolhi, porque ela é corajosa e honesta e me faz querer ser melhor do que o monstro que esta família criou. Isso a torna mais digna do que qualquer pessoa nesta sala. Vais te arrepender disso, disse Isabela friamente. Ela destruirá tudo o que construíste. Ela é uma fraqueza, Silvio. No nosso mundo, fraqueza leva à morte. Então morrerei fraco. Ele disse isso simplesmente, sem dramatismo, porque preferia ter 6 meses com Diana do que uma vida inteira de casamentos políticos e alianças vazias. Ela não é a minha fraqueza. Ela é a minha força. A garganta de Diana apertou-se com a emoção. Ela levantou-se e virou-se para ele, sem se importar que todos estivessem a olhar. Eu amo-te e não vou a lado nenhum. Ótimo, porque vou ficar contigo. Ele beijou-a na frente de todos, reivindicando-a completamente. Quando se afastou, dirigiu-se novamente à mesa. Francesca, estás acabada. Vou afastar-te de todos os negócios da família. Isabela, ou apoias isto ou vais encontrar-te numa posição semelhante. Qualquer outra pessoa que tenha um problema com a minha escolha pode sair agora. Não vou impedi-los. Ninguém se mexeu. A mensagem era clara. Contrarie Silvia Rossetti e perderá tudo. Várias pessoas acenaram com a cabeça em aprovação, incluindo o tio Léo, que sorria abertamente. Então, estamos prontos, disse Silvio. Feliz Natal, feliz Ano Novo e bem-vinda à família, Diana. Desta vez, de verdade. Quando a sala esvaziou, Francesca empurrou Diana com o rosto contorcido de ódio. Isto não acabou, sussurrou ela. Sim, disse Silvio calmamente, colocando-se entre elas. Acabou. Toque nela, ameace-a ou mesmo olhe para ela de forma errada novamente e eu mostrarei exatamente o quão implacável posso ser. Somos família, Francesca. Mas a Diana vem em primeiro lugar. Lembre-se disso. Francesca fugiu. Isabela seguiu-a com dignidade rígida. Quando finalmente ficaram sozinhos, Diana desabou nos braços de Cílio, tremendo de adrenalina. Isso foi assustador, disse ela. Isso foi necessário. Ele abraçou-a com força. Chega de jogos, chega de política. Só nós. Será real, complicado e provavelmente ainda perigoso, mas seremos nós. E o nosso acordo? Os 6 meses para o inferno com o acordo. Ele afastou-se para olhá-la. Fica comigo porque queres. Fica porque me amas e eu amo-te. E vamos resolver as coisas à medida que avançamos. A tua família nunca me aceitará totalmente. Alguns aceitarão, outros não. Mas sabes que mais? Não me importo. Tu fazes-me feliz, Diana. Faz-me sentir humana. Isso vale mais do que a aprovação deles. Ele beijou-lhe a testa. Então, o que dizes? Vais ficar de verdade desta vez? Diana pensou em tudo o que tinha acontecido desde a véspera de Natal. Lembrou-se do terror e da beleza, do perigo e da segurança, e da maneira como Silvio olhava para ela como se ela fosse a única coisa importante no mundo dele. Ela considerou ir embora e recomeçar em algum lugar seguro e anônimo. Então pensou em ficar com aquele homem complicado e perigoso que a amava de qualquer maneira. Sim, disse ela, vou ficar, não por causa do dinheiro, dos acordos ou da proteção, mas porque te amo e não consigo imaginar estar em outro lugar. Graças a Deus. Ele beijou-a profundamente e dessa vez foi genuíno. Eram apenas duas pessoas que se encontraram da maneira mais improvável e decidiram ficar juntas. Apesar de tudo lhes dizer para desistirem. Quando finalmente se separaram, Diana sorriu. Então, acho que agora estou mesmo noiva de um chefe da máfia. Adivinhaste corretamente. Ele pegou na mão dela e ela percebeu que ele tinha colocado um anel no seu dedo. Uma aliança simples com uma única esmeralda perfeita. Isto é real, Diana. Não é para aparentar. Não é por 6 meses. É para sempre. Se me aceitares. Para sempre. Ela concordou e falou a sério. 3 meses depois, Diana estava no jardim da propriedade Rossetti, rodeada por flores que Cílio tinha comprado. Ela usava um vestido branco que a fazia sentir-se como uma princesa. Emma estava ao lado dela como dama de honra, ainda um pouco desconfortável com a situação. Estás mesmo a fazer isto? Sussurrou Emma, casar com um chefe da máfia. Estou a casar com o homem que amo, corrigiu Diana, que por acaso é um chefe da máfia. Há uma diferença. Há mesmo? Diana riu. Provavelmente não.
Mas estou feliz, Emma. Estou mais feliz do que nunca, apesar de todas as complicações. E ela estava. Os últimos 3 meses tinham sido uma loucura. Integrar-se no mundo de Silvio, lidar com a política familiar e construir relações com membros da sua organização que a tinham aceitado. Não era perfeito. Isabela ainda mal falava com ela e Francesca tinha deixado o estado. Mas o tio Léo tinha se tornado um amigo. Marco tratava-a como família e Lucia tinha evoluído de assistente para confidente. Mais importante de tudo, ela tinha Silvio, o honesto, complicado e perigoso Silvio, que a acordava com um café todas as manhãs, abraçava-a durante os pesadelos e olhava para ela como se ela fosse o centro do seu universo. A música começou e Diana caminhou pelo corredor improvisado até onde Silvio esperava. Ele usava um smoking que o fazia parecer saído de um filme. Quando os olhos dele encontraram os dela, tudo o resto desapareceu. Olá, ela sussurrou quando chegou até ele. Olá, ele sussurrou de volta. Estás linda como um sonho. Pareces problemática. Eu sou problemático, mas agora sou o teu problema. A cerimônia foi breve. Nenhum dos dois queria pompa. Promessas. Quando o oficiante finalmente disse, pode beijar a noiva, Silvio puxou Diana para perto e beijou-a como se fossem as únicas duas pessoas existentes. Amo-te, murmurou ele contra os lábios dela. Também te amo. Mesmo que sejas impossível, perigoso e a tua família seja louca. Agora estás preso a eles. Estou presa a ti. É tudo o que importa. Vira-se para os convidados. Era uma mistura estranha do pequeno mundo de Diana e do vasto império de Silvio. Enquanto caminhavam juntos pelo corredor, Diana pensou na véspera de Natal, quando estava parada na porta segurando uma bandeja de antepastos, sentindo-se apavorada e deslocada. Silvio ordenou que ela se sentasse com ele e, ao fazer isso, mudou toda a sua vida. Em que eu estás a pensar? Perguntou Silvio enquanto posavam para fotos. Que estou feliz por ter aceitado o trabalho de Catherine naquela noite. Estou feliz por teres reparado em mim. Estou feliz por ter sido corajosa o suficiente para dizer sim a tudo isto. Ela apertou a mão dele. Mesmo que fosse loucura, as melhores coisas geralmente são. Ele beijou-lhe a têmpora. Obrigado por correres o risco, Diana. Por ficares quando podias ter fugido. Por me amar apesar de tudo. Obrigado por me ver e me fazer sentir importante. Ela virou-se para encará-lo de frente. Obrigada por me puxar para o teu mundo e nunca me largar. Nunca, ele prometeu. Agora és minha, para o bem e para o mal. Na saúde e na doença, até que a morte nos separe. O que no teu trabalho pode ser a qualquer momento. Ele riu, e foi um riso verdadeiro, caloroso e perfeito. Então vamos fazer com que cada dia valha a pena. E foi o que fizeram. A vida não era fácil. Havia ameaças a enfrentar, políticas familiares a gerir e o perigo constante que vinha com amar alguém na posição de Silvio. Mas Diana nunca se sentira tão viva, vista ou amada como quando era esposa de Silvio Rossetti. Ela passou de invisível a inestimável, de insegura a financeiramente segura e de solitária a absolutamente e irrevogavelmente reivindicada pelo homem mais poderoso de Nova York. Tudo começou quando ele olhou para ela do outro lado da mesa de jantar de Natal e disse duas palavras que mudaram tudo. Senta-te comigo. E ela sentou-se. Ao fazê-lo, encontrou não apenas segurança, proteção ou estabilidade financeira. Encontrou um lar,